de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Olá, terráqueos! Não sei se vocês sabem, mas feliz ano novo, né? Passou o carnaval, agora a gente pode começar o ano, seguir em frente, né? Sem nenhuma outra coisa pra atrapalhar a nossa produtividade. Só que não, né? Mas retomando as coisas que a gente tinha começado, né? Vamos hoje assistir o ABC do Socialismo número 7 da Dona Rita. E a gente vai descobrir hoje se todo socialismo é uma ditadura. Será mesmo que isso é verdade? Hoje a gente vai entender um pouco melhor isso. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora começar o vídeo? Bom, moçada, como vocês sabem, isso aqui é porque eu tô mudando de casa, né? Cansei de pagar um aluguel absurdo aqui, tô indo pagar outro aluguel absurdo. A gente tá sempre, a partir deste livro aqui, o nosso capítulo de hoje se chama O Socialismo Não É Sempre Uma Ditadura? Não termina sempre numa ditadura? E ele foi escrito pelo Joseph M. Schwartz. Eu vou tentar começar aqui brincando com vocês de pedagogia da pergunta. Também pode brincar de materialismo histórico dialético. A Claire de Luma, que é uma mana que eu amo, maravilhosa, ela é epistemóloga da ciência, a gente vai deixar a rede social dela aqui na descrição também para você ver. Ela fez uma sequência de stories muito interessante, né? Uma das principais fontes de pesquisa da Claire para falar sobre filosofia da ciência é o Wittgenstein, esse filósofo da linguagem. Já fizemos um vídeo sobre ele aqui, Tempo e Atenção, no qual eu mostro o erro de português daquela professora semi-analfabeta que advoga pela norma culta e escreve coisa errada no próprio perfil. Voltando, a Claire, no perfil dela, ela volta para o Wittgenstein para fazer uma brincadeira que é a seguinte: comunismo é ruim e o capitalismo é bom. Ponto final. E aí ela fala, essa frase tá certa ou tá errada? E aí começam que procó de gente debatendo, discutindo, gato voando, batedeira quebrando. Mas a resposta é analisar a pergunta. Então, olha só, o capitalismo é sempre bom e o comunismo é sempre ruim. A nossa pergunta é, para quem? Porque pro capitalista, pro detentor dos meios de produção, pro 1%, o 0,99%, o 0,01%, o capitalismo é maravilhoso. É pra gente que tá tudo fudido, que ele é uma desgraça. Então ela vai mostrando como, através de deslocar essa pergunta, a gente consegue olhar para essa questão por outro lado. Por que eu estou começando com a Claire? Num vídeo que se pergunta, o socialismo não é sempre uma ditadura? É te responder sim, mas é uma ditadura do proletariado, seu fudido. Porque isso que você conhece e vive é a ditadura do capital. Ou você acha que você vive numa democracia? Gente, quem acha que a gente vive numa democracia está muito enganado, né? A gente não vive numa democracia. A gente vive na ditadura da burguesia, que é essa galera que não trabalha e ganha dinheiro, que é essa galera bilionária, que é essa galera que destrói o meio ambiente, que é essa galera que está vivendo a vida usufruindo de coisas que a gente nunca vai ter acesso com o dinheiro suado do nosso trabalho. E o que a gente quer é mudar quem tá no poder na história. Chega, né? 200 anos de capitalismo, 200 anos com burguês no poder, 200 anos destruindo o planeta. A gente quer dar o poder para quem realmente movimenta esse planeta, que são os trabalhadores. Sem trabalhador, nada ia funcionar, gente. Nada. Agora, sem burguês, a gente vive a vida normalmente, porque a gente já não precisa deles para nada mesmo. Então, o que a gente quer? Tirar o poder da mão da burguesia e botar na mão dos trabalhadores, que são as pessoas que fazem esse sistema se movimentar, gente. Então, bora lá. Esse termo, ditadura do proletariado ou ditadura democrática do proletariado, vai aparecer em vários momentos da trajetória intelectual, né, de construção da teoria marxiana, né, do velho Marx, do seu Carlinho. Lá, quando ele é jovem, isso aparece em Sobre a Questão Judaica. Mas, em uma série de outros textos, isso vai aparecer. Então, crítica ao programa de Gotha,
18 Brumário de Luiz Bonaparte, no Manifesto do Partido Comunista, e também, de certa forma, isso aparece nos textos que o Marx e o Engels refletem, produzem sobre a experiência da Comuna de Paris. Bom, volta. Este termo, ditadura do proletariado, e eu vou deixar uma série de vídeos aqui, produzido por intelectuais que pesquisam o tema, que vão se deter só sobre o tema. A Sabrina Fernandes, o Jones Manuel, o Mazeu, uma série deles, você vai ver. Tudo aqui na descrição. Esse termo, normalmente, quando aparece, tem uma tendência de assustar e de ser manobrado para o mal. Porque a nossa concepção de seres humanos envoltos nas democracias liberais burguesas é a ideia de que ditadura se opõe à democracia. O que a gente precisa deslocar quando esse termo aparece na história da sociologia. Então, hoje temos uma sociologia contemporânea, sociologia moderna, em que a ideia de ditadura e a ideia de democracia vão ser estabelecidas a partir do parâmetro da democracia liberal burguesa. Isso que a gente vive. Então, por exemplo, poder votar, poder se livre associar, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, isso configuraria uma democracia. Se você não pode votar, não pode se livre associar, não tem partido concorrendo, isso seria uma ditadura. A gente não está levando em conta grau de violência estatal, grau de repressão, grau de sofrimento da população, grau de miséria, só esses conceitos. Esse termo, quando está sendo urdido, construído lá no começo da sociologia, diz respeito a quem dita a ditadura, quem dá as ordens, quem comanda, quem diz como vai ser. Ditadura do proletariado seria a coisa mais aproximada que a gente tem do conceito de democracia, o poder do povo. É o proletariado, ou seja, a classe que trabalha, a maior classe de todas, dando as diretrizes de para onde vai a sociedade. Então lembra quando eu falo da Claire e falo da pergunta? Porque antes da gente responder, o socialismo sempre termina numa ditadura, o socialismo é sempre ditadura, a gente precisa perguntar, e o capitalismo o que é? A gente precisa perguntar, este modelo que temos, o que é? Senão a gente não se move para lugar nenhum nessa discussão, nesse debate. Vamos fazer um exercício para saber se você é livre de fato no capitalismo. Vamos lá. Você, se quiser agora ir viajar para a Europa, para a Ásia, para a África, para qualquer continente do mundo, você pode? Você tem dinheiro para ir? Então você não pode. Se você parar de trabalhar hoje, você vai ter dinheiro para se alimentar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Não, né? Então, meu amor, você não tem liberdade de nada. A única liberdade no capitalismo é de você passar fome debaixo da ponte. Porque só quem tem liberdade de verdade nesse sistema são os burgueses. A gente está fadado a morrer trabalhando. Se a gente não trabalhar, a gente morre de fome. Então não tem liberdade. A liberdade no capitalismo para os trabalhadores é uma falácia. E é exatamente dar liberdade para a classe trabalhadora que a gente está querendo fazer. Só que, né, a burguesia não vai abrir mão do poder que ela tem e da liberdade que ela tem tão fácil. Então, existe toda uma máquina de propaganda para fazer uma propaganda negativa do sistema socialista, do comunismo, exatamente para criar esse terror psicológico e esse terrorismo em cima deste termo, para que as pessoas não entendam, né, que esse sistema socialista é o único que vai trazer a liberdade de fato para a classe trabalhadora. Se você demoniza o tempo inteiro esse sistema, você cria um medo das pessoas nesse sistema. E aí, quem que vai querer um sistema que se diz ditadura, que come criancinha, que mata melões e blá 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 blá? Porque se todo mundo acreditasse que o socialismo era bom, que a ditadura do proletariado vai ser incrível, ninguém ia querer mais ficar no capitalismo sofrendo diariamente, acordando para trabalhar, cada dia mais cansado que o outro, cada dia mais exausto, cada dia com a saúde pior, cada dia com a saúde mental pior, cada dia com a alimentação pior. Ninguém ia querer. Então é preciso criar esse espantalho para manter as pessoas alienadas. E é isso que o capital e os capitalistas fazem. Exemplo, da Guerra Fria
se a gente pegar de 1945, não, vamos dar uma colher de chá para os Estados Unidos, vamos pegar um ano depois, 46. De 1946 até o final da Guerra Fria, até o Muro de Berlim cair, 1990, os Estados Unidos da América, democracia, liberal, burguesa, né, super democrático. Ele invadiu, levou tropas, deu golpe em mais de 46 países. Você está entendendo que de 46 a 89, 46 países foram invadidos por essa democracia? Esse país do capeta, esse lixo. Isso lhe parece democrático? Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O fato de que os Estados Unidos não é uma democracia fica muito óbvio, né? Israel se defendendo como democracia e produzindo genocídio em Gaza, fica muito claro que a gente não tá falando de democracia, que é só papo para inglês ver. Agora, nem o papo para inglês ver tá tendo mais, né, gente? Porque com o Trump no poder, esses dias ele deu uma declaração de que ele vai matar mesmo todo mundo em Gaza. Que isso? Falou abertamente, pro mundo inteiro ouvir. Alguém fez alguma coisa? Crime acontece, ninguém faz nada, feijoada. Por quê, né? O Donald Trump é apenas um dos maiores capitalistas que a gente conhece na face da Terra hoje em dia, gente. Tem rios de dinheiro. E esses rios de dinheiro são utilizados para ele chegar no poder. E para falar o que ele quiser, defender genocídio, defender partido nazista, defender... Coloque o seu preconceito aqui e ninguém fazer nada. E aí alguém quer falar, né, de liberdade. A liberdade do Trump, né? Porque da população de Gaza, quem tem liberdade? Quem tem direito à liberdade? E são esses questionamentos é que ajudam a gente a expor as contradições do capitalismo para as pessoas que estão alienadas a esse sistema. E elas são a nossa maior ferramenta da gente instigar essas pessoas a se questionarem, a instigar as pessoas a pensarem que talvez o sistema tenha me enganado esse tempo inteiro. Talvez as coisas não sejam realmente como elas estão mostradas pra gente, né? Estão impostas pra gente. Então, a ferramenta da contradição, como a Rita disse, de questionar, de fazer perguntas, é uma ferramenta que é muito utilizada pelo materialismo histórico dialético, exatamente para trazer essas contradições do capitalismo e para fazer as pessoas se questionarem sobre esse sistema, porque tudo em volta faz a gente querer se alienar e se resignar e não lutar para mudar essa situação. O que me interessa, no entanto, é ir para outro lugar. Lá no Sobre a Questão Judaica, o seu Carlinho fala que este regime das democracias liberais burguesas, ele nos relega à seguinte condição. Publicamente, na vida pública, somos cidadãos. Na vida privada, somos burgueses ou proletariados. Então, a lei é igual para todos. Então ficam proibidos de dormir sob a ponte o pobre e o rico. A lei é igual para todos e para sair da prisão, para esperar o julgamento em liberdade, você paga fiança, pobre e rico. A lei é igual para todos. Tá entendendo? Se tem alguma lei que a punição é em dinheiro, essa lei é específica para quem não tem dinheiro. Publicamente cidadão, mas as condições materiais derrubam essa abstração de igualdade perante a lei. Tem um outro ponto, né, sobre essa ideia de democracia que a gente tem. Aqui no Brasil, qual é a sua participação democrática? A maioria das pessoas vai falar, eu aperto um número numa urna de 2 em 2 anos. A maioria das pessoas não está sindicalizada, a maioria das pessoas não está coletivizada, a maioria das pessoas não participa de assembleias populares para debater o futuro. Isso quando tem. Durante o governo Bolsonaro tivemos assembleias populares para decidir alguma coisa ou não? Mas mesmo quando temos assembleias populares, por exemplo, agora no Lula 3, o Lula Alckmin. Né? Camarada Alckmin, que a gente já falou, né? A frente ampla com fascistas, contra os fascistas. A gente está vendo uma coisa que é a seguinte: termina a COP28, a reunião de nações para pensar a ebulição planetária, a crise climática, a extinção, um lixão, que a gente agora vai morrer em 5 anos. Aí
Saímos da COP28 e o governo brasileiro, no dia seguinte ao final da COP, começa o leilão de 603 blocos de exploração de petróleo e gás no Brasil. 21 deles na Amazônia. COP30, gente, vai ser esse ano, aqui em Manaus, enquanto o presidente Lula está negociando retirar petróleo da foz do Amazonas. Enquanto o presidente Lula aprovou o maior plano safra de todos os tempos. Então, assim, né? É a aliança com o fascismo. Exatamente como a Rita falou. Ah, já tá ruim, vamos enfiar o pé na jaca mesmo. Muitos deles sobre terras indígenas, territórios de preservação ambiental, Fernando de Noronha, né? E um bloco a leilão pro exterior para fazer exploração de petróleo e gás. Você foi consultado se você quer isso? A democracia brasileira envolveu o povo na decisão? Ou a ideia de democracia é, você aperta um número e se fode? Você escolhe um otário ou uma otária para te representar e depois se ele se vender para um interesse que alguém que pague e depois se ele te trair, depois se ele mudar de lado, né? Depois se ele virar a Marta Suplicy, que votou pelo golpe na Dilma, que votou o teto de gastos no Temer, que mandou flor para Janaína Pascoal, aí você se fode, otário. Qual é a ideia então dessa ditadura do proletariado? Bom, existe uma longa tradição de gente que está pensando isso e para abreviar, o vídeo é curto e já está ficando longo, é a ideia seguinte: existe um estágio de transição na superação do capital, que é quando a classe trabalhadora vai tomar o poder da classe burguesa, exatamente como a classe burguesa fez com a classe aristocrata. Então hoje a burguesia não serve para mais nada, né? Quem toma conta de uma empresa é quem trabalha na empresa. O burguês só especula com dinheiro, só brinca no mercado de ações ou vive de férias. Exatamente como fazia um aristocrata safado, que vai ser guilhotinado e que vai acabar como classe. A ideia de uma ditadura do proletariado seria dar o poder político à maioria da população. Uma coisa que o Lenin sempre dizia, né? O Lenin vai ser o líder da União Soviética. Todo o poder aos soviets, aos conselhos municipais, regionais, que ocupados por trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, setores do exército, decidem os rumos de cada lugar. A ideia, portanto, de uma ditadura do proletariado é sobre desmontar a forma de socialização da burguesia, do capital. Porque é isso que a gente vive, é a ditadura do capital. O mundo está acabando, a gente não tem mais como lidar com emissões de carbono e o governo brasileiro, num governo de esquerda, está leiloando mais de 600 regiões de exploração de petróleo e gás. Porque quem manda na política é o capital. E o capital está interessado com vida humana, com preservação de recursos, com futuro? Não, o capital está interessado com lucro, com completar o seu ciclo e aumentar. Uma vez que essa classe proletarizada toma o poder, ela desmonta as formas jurídicas, sociais, políticas que a gente conhece desse governo da burguesia, o governo do capital. Essa fase é a transição para a superação. A ditadura do proletariado seria o momento no qual nós, classe trabalhadora, a partir das nossas decisões e debates, poderíamos escolher o que aconteceria com o país, o território, a economia, os recursos, também conhecido como democracia radical e não representativa. Para terminar, e eu vou deixar um artigo aqui sobre isso, é importante que você saiba que todas as vezes que este modelo liberal burguês, a ditadura do capital, é colocado em risco, em xeque, liberais e conservadores se unem com fascistas. O Marx fala sobre isso no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A antessala
pro fascismo é a social-democracia. Isso que a gente tá vivendo agora, no caso. E aí eu quero resgatar os vídeos que a gente já viu aqui sobre China, do Felipe Durante, que a gente assistiu visitando uma vila no interior da China, e um vídeo que é um react do Thiago Santinelli sobre como é que é o governo lá na China. E nesses dois vídeos a gente pode entender o que a Rita tá falando dessa fase de transição que é o socialismo chinês que tá acontecendo agora. Nessa fase de transição, e a gente viu nesses vídeos o quanto o povo faz parte das decisões do governo através de assembleias populares, conselhos nas cidades, nos municípios. As pessoas têm acesso ao governo e participam de fato das decisões dos seus governantes. Tem até um número de telefone que você pode ligar para dar sugestão e reclamação do governo na China, gente. Uma realidade completamente diferente da realidade que a gente vive aqui no Brasil, da democracia burguesa que a gente vive aqui no Brasil. Inclusive agora tem acontecendo esse modelo que a Rita tá falando de democracia radical. Tá acontecendo em alguns lugares do mundo. A gente só precisa se organizar quanto classe trabalhadora para tirar esses burgueses do poder e a gente, de fato, gerir esse país que só funciona por conta das mãos dos trabalhadores e não dos burgueses. Eles são só meros parasitas. Literalmente, a burguesia é um parasita que só suga tudo ao seu favor e contra os trabalhadores. E é exatamente isso que a gente quer mudar. A gente quer dar poder na mão das pessoas que realmente tocam esse mundo. E isso é possível de ser feito. A gente não pode cair nesse realismo capitalista de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque o capitalismo é um sistema econômico e ele é passível de ser mudado. A gente precisa se organizar para fazer isso, mas a gente consegue. Como uma crise na República burguesa francesa faz com que os capitalistas deem a mão para os autoritários. Misteriosamente, a mesma coisa vai acontecer com a ascensão nazifascista na Europa. Os capitalistas de cada região deram a mão para os fascistas e para os nazistas. É só a gente ver que o Elon Musk acabou de fazer doações de grandes quantidades de dinheiro para o partido de extrema-direita alemão. Fora, né, saudação, né, outras coisas. A gente já viu aqui quanto o Elon Musk não é flor que se cheire, né? Tá lembrando de alguma coisa no Brasil com o Bolsonaro? De que lado ficou o Luciano Hang? De que lado ficou a burguesia brasileira? Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada. Lembra? Paulo Guedes. Imagina, vai ser um governo liberal, vai ser engraçado, né? Da tragédia de Brumadinho até o presente, a Vale lucrou mais de 235 bilhões de reais. Democracia? O maior desastre ambiental da história. A empresa privada, continua dando lucro, fazendo dinheiro e não reparou o território e as famílias afetadas. Democracia, governo do povo? Ou será que o que a gente vive é a ditadura do capital? Para encerrar, a gente volta para o título desse capítulo. O socialismo é sempre uma ditadura. Sim, só que quem manda é o povo, e não meia dúzia de filha da p... super rico, que está se lixando para o planeta e quer mais é que você se exploda. É isso, né? Até o próximo ABC do socialismo. Se coletivizem, participem da luta por democracia radical, né? E não acabou, moçada. Temos mais 5 aninhos no planeta. Um beijinho. Tchau. Temos mais 5 aninhos no planeta. É bastante alarmista, né, dona Rita? Mas tudo bem. Eu entendo a sua ansiedade. Mas o que eu queria dizer é que, gente, esse vídeo foi incrível pra gente entender realmente o que significa essa tal ditadura do proletariado que a gente tanto fala. E como é que a única forma de nós, trabalhadores, realmente
fazermos parte do governo, termos uma democracia de fato, é com a ditadura do proletariado, é com uma democracia radical, aonde os trabalhadores é que vão decidir sobre o futuro do país, sobre como as decisões econômicas serão tomadas. Como é que vocês acham que a gente vai tocar uma economia com um ministro que faz palestra num dos maiores bancos do Brasil, um dos bancos que mais lucram no Brasil? Conflito de interesses, né? Não tem como. Conflito de interesses. E é isso que está acontecendo, um conflito de interesses, porque o governo Lula não é um governo de esquerda mais. Se foi um dia, já esqueceu, né? Já esqueceu. Então, a gente precisa acabar com esse conflito de interesses e realmente impor os interesses de quem toca esse país de fato, de quem constrói as coisas, de quem faz esse planeta rodar, que nós temos o poder. O poder está na mão da classe trabalhadora. Nós temos a maioria, porque somos nós que tocamos essa porra toda aqui. Então, o que falta pra gente mudar esse sistema? Você organizar o seu ódio num partido político. Não se organiza no PT? Vamos combinar? Vamos se organizar nos partidos melhor? Vamos se organizar na UP? Vamos se organizar no PCBR? Vamos se organizar no MST, vamos se organizar no Movimento Olga, vamos se organizar no Sameca, vamos se organizar no CZPEM, vamos se organizar no Júri, vamos se organizar com essa galera boa? Porque aí sim a gente pode pensar numa democracia radical e num mundo onde os trabalhadores realmente sejam libertos de suas correntes e que realmente vivam numa democracia. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, já deixa o like, pô. Me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro do canal, que a gente tá lendo O Que Fazer do Lenin. A gente também tem um quadro chamado Aprofunde-se Comigo, onde eu aprofundo mais assuntos sobre nutrição, além de hacks exclusivos para os membros. E se você tá precisando melhorar sua relação com a sua alimentação e quer uma profissional radicalizada que não vai te julgar, que não vai ser gordofóbica com você e que vai entender os problemas que você passa na sua materialidade de trabalhador brasileiro, clica no link da bio que lá tem todas as informações para você marcar uma consulta comigo. Inclusive, eu atendo a valor social para pessoas em situação de vulnerabilidade. E é isso. Beijos, até o próximo.